de uma identidade visual. Chegamos aqui num dos módulos mais importantes do curso, gente. O que é a tal da identidade visual? Bom, a identidade visual é um conjunto de elementos visuais que vão ajudar você a traduzir aquela essência, história, diferenciação e personalidade da sua marca. É por onde os seus consumidores e o seu público vai se conectar emocionalmente com você. Muita gente acha que logomarca, ou logo, como a gente fala nas ruas, é a mesma coisa que identidade visual. Mas não é, tá? Essa confusão acontece porque no mercado de bens de consumo, o logo é uma das coisas mais memoráveis visualmente de uma marca, né? Então, quando a gente fala de marcas famosas como Nike, Adidas, Coca-Cola, Apple, não tem como eu ver aquela maçãzinha e não saber que é Apple, né? Então, realmente, é muito importante a logomarca dentro desse processo visual. Mas o logo não é a única coisa importante dentro disso. A gente tem outras coisas que também fazem parte de uma identidade visual, como, por exemplo, o nome, que a gente já mencionou no módulo anterior, paleta de cores, fontes, figurino, enfim, tem muitas outras coisas que fazem parte desse universo. Se você pensar num artista que você admira, provavelmente ele vai ter uma identidade visual muito clara, consistente, forte, memorável. Então é legal que a gente faça também esse estudo, lembra lá na pesquisa? Presta atenção nesses elementos visuais que vai te ajudar também na construção da sua identidade visual. Bom, mas por onde eu começo a criar essa identidade? Antes mesmo da gente criar os elementos visuais que fazem parte da sua marca, é importante a gente ter um caminho estratégico. Ou seja, pensar quem você é e aonde você quer chegar. Parece papo de filosofia, mas não é, tá? É muito importante que você tenha essa clareza. Eu vou propor um exercício aqui. Quando eu falo de missão, visão e valores, o que vem na sua cabeça? Provavelmente a gente já lembra das grandes empresas. Hoje em dia, né, Uber, Facebook, Metaverso, Airbnb, a gente lembra dessas grandes corporações que têm missões, visões, valores incríveis. Mas isso não é só para grandes corporações. Uma clareza estratégica é fundamental para qualquer pessoa que queira ter uma carreira profissional e construir uma marca. Então eu vou te ensinar aqui um passo a passo super simples para que você possa criar a sua missão, visão e valores. Missão. Vamos lá então definir qual é a missão da sua marca. A missão, ela define o que você faz e o que você oferece para o seu público. Responde aqui uma pergunta para mim. O que te diferencia dentro desse mercado? O que você oferece para o seu público? Eu vou trazer aqui 2 exemplos de artistas fictícios que eu criei só para esse curso, para facilitar o entendimento de como a gente cria missão, visão e valores, tá? Então a Jéssica é uma artista de jazz brasileira e a banda Raio é uma banda que faz versões para músicas brasileiras. Vamos lá então para a missão da Jéssica. A missão da Jéssica é oferecer músicas de jazz autoral compostas de maneira autêntica, artesanal e sem pressa. E a missão da banda Raio é criar novas versões soul e funk para clássicos da música brasileira, explorando diferentes formações de banda. Vamos agora para a parte da visão. A visão é uma frase que vai tentar elaborar qual que é a sua ambição e motivação no mercado. Responda essas perguntas para mim. Por que você faz o que você faz? E em que posição você quer estar no futuro? Vou retomar aqui os exemplos para ficar mais claro. A visão da Jéssica é agitar o cenário de jazz brasileiro, sendo uma das artistas mais reconhecidas por composições próprias. E a visão da banda Raio é fazer as versões mais autênticas e originais para clássicos da música brasileira. É importante nesse processo de visão que você não tenha medo de ser ousado e ambicioso, tá? Como a visão ela é menos concreta, é algo muito pro futuro, seja ambicioso mesmo, não tenha medo. Vai lá, cria uma frase super ambiciosa pro seu futuro, onde você vê daqui a muitos anos e escreve essa frase que vai ser a sua visão. Valores. Define em poucas palavras o que você valoriza como artista. Os valores da Jéssica são originalidade e sensibilidade. E o da banda Raio são criatividade e coragem. Legal, a gente já tem o caminho estratégico da sua marca, com missão, visão e valores bem definidos. Vamos falar da personalidade agora? Como que você se descreveria como artista?
Ou até melhor, pense em como seu público te descreveria como artista. Você pode elencar aqui alguns adjetivos que te definem. A personalidade da Jéssica é livre, leve, autêntica, original e sensível. E a personalidade da Banda Raio é criativa, irreverente, divertida, jovem e animada. Pronto, agora com esses 4 pilares, que é a missão, visão, valores e personalidade, você pode pensar em como eles se alinham para traduzir o seu tom de voz, a sua paleta de cores, fontes e design. Então, voltando no exemplo da Jéssica, o tom de voz dela vai ser mais suave e delicado, as fontes que ela vai usar vão ser mais cursivas e finas, e as cores são mais claras e pastéis. Já a da Banda Raio é um tom de voz mais irreverente e descolado, com cores mais vibrantes e quentes e com fontes mais originais e diferentes. E o mais importante nesse processo é a mesma coisa que eu falei lá no nome. Seja autêntico, tá? Não tente ser alguma coisa que você viu e achou legal no mercado. Aquilo tem que ter a ver com quem você é como artista. Então, realmente é um processo estratégico que você tem que fazer com calma e se conectando nessa maneira de autoconhecimento, ou seja, nesse bate-papo entre os integrantes da sua banda, para que você consiga ser verdadeiro com quem você é. Legal! Entendi então o que faz parte de uma identidade visual e a importância disso no mercado. Mas estou perdida ou perdido em como que eu vou criar tudo isso. Eu juro, eu não consigo conceber como que eu vou conseguir fazer isso sozinho. Não tem problema. O que eu tô te falando nesse módulo é justamente para te dar uma base de conhecimento para que você comece esse trabalho. Mas você pode contratar um profissional para te ajudar, seja um freelancer ou uma agência de marketing, de design ou de publicidade. O importante é você ter clareza desse processo e fazer um briefing completo para esses profissionais. Nesse briefing você vai listar a sua história, quem você é, o que você acredita e o que te motiva nesse mercado, né? Porque isso tudo vai ajudar para que esses profissionais possam criar tanto a parte do nome quanto a parte da sua identidade visual. Bom, para finalizar então esse assunto da identidade visual, depois que você criou todo aquele processo que eu mencionei no módulo anterior, o que você vai fazer? O primeiro passo é o manual de identidade visual. É algo que parece meio besteira, mas é importante. É um arquivo que vai consolidar todas essas diretrizes visuais da sua marca. Então lá você vai colocar todas as versões do seu logo, aplicações, medidas e tamanhos, as suas fontes, as cores, paleta de cor que você vai usar na sua marca. Ele é um arquivo que vai consolidar essas bases visuais da sua marca. Por que é importante ter isso? Para que você lembre, não que você tenha amnésia, mas depois de muitos anos você vai ver que às vezes a gente mesmo se perde nas diretrizes visuais que a gente definiu para nossa marca. E ao mesmo tempo, é um arquivo que vai ficar compacto e vai garantir a consistência da sua marca por onde você for. Então, por exemplo, se um dia você tiver que contratar uma nova agência para desenvolver um site ou um material impresso para sua marca, ou você vai contratar uma produtora de vídeo, um fotógrafo, você pode circular esse manual de identidade visual para que eles saibam como aplicar essas versões do logo, em que tamanhos é aceito, ou as fontes que eles podem usar, as cores, enfim. Então é um material super importante para que você tenha em mãos e que você guarde isso para que você garanta essa consistência de aplicação da sua marca. O segundo passo é o direcionamento criativo. Então aqui você vai traduzir um pouco melhor como esses elementos visuais eles vão ser mais úteis nos materiais palpáveis que você vai desenvolver como artista. Então, por exemplo, se você for desenvolver fotos, vídeos, clipes, qualquer tipo de coisa que seja mais palpável, é como você vai conectar aquele manual de identidade visual e tudo que você fez na missão, visão, valores e personalidade de uma maneira criativa. Isso também vai garantir consistência de aplicação de marca e assim você vai também poder construir uma marca mais forte. Se você quiser, parta daqueles adjetivos que você deu para sua marca e veja como isso traduz nos 5 sentidos também. Então, por exemplo, como que vai ser o meu figurino, o cenário do meu show, a maquiagem que eu vou usar, tudo que vai permear essa experiência imersiva do seu público, seja de uma maneira virtual ou presencial, de uma maneira criativa. Como que isso se conecta com as coisas que você definiu lá atrás. Tudo isso é importante para que você crie uma única identidade.
Porque aqui a gente não quer que seja algo muito diferente uma coisa da outra, porque senão depois o seu público se perde, não sabe mais identificar você como artista. Então a grande palavra nesse caso é consistência. Aqui na parte do direcionamento, parece que eu vou ser redundante, mas é importante que você tenha uma direção e não necessariamente de uma definição cravada em pedra. Isso porque a gente como artista, a gente evolui com o tempo. O mercado muda, é natural que dependendo do álbum que a gente vai lançar, a gente quer fazer algo diferente, a gente não precisa ficar preso num único direcionamento que a gente criou lá atrás. Mas isso vai te dar um norte, uma direção única e a partir daí, o que você for fazendo de mudanças ou pequenos ajustes, tudo vai fazer parte ainda daquele manual de identidade ou daquilo que você criou estrategicamente lá atrás. É um direcionamento e não uma definição. Então, tanto o manual de identidade visual quanto o direcionamento criativo vão ser muito úteis para que você se lembre, não só você, mas os integrantes da sua banda, se lembrem a todo momento que isso existe, o que definiu lá atrás quando vocês pensaram estrategicamente na carreira de vocês e ao mesmo tempo para você poder circular para esses outros profissionais que você for contratar no mercado. A gente que atua como empreendedor, é muito importante que a gente possa se conectar com outros profissionais, que a gente contrate, faça networking, enfim. Então, esse material é muito importante para que você garanta essa consistência, para que esses profissionais trabalhem de uma maneira mais também embasada nos materiais que eles forem desenvolver para vocês no futuro. Vai parecer que eu tô chovendo no molhado, mas tudo isso que a gente criou, seja o nome, a identidade visual, personalidade, direcionamento criativo, isso tudo vai culminar num posicionamento. O que seria o posicionamento? É o que te torna único no mercado. O posicionamento, ele não é uma coisa estática, de novo, ele pode evoluir com o tempo, você pode adotar um posicionamento hoje que te diferencia no mercado hoje. Como o mercado é algo que muda muito, os artistas que aparecem, podem aparecer artistas novos, os artistas que estão atuando lá também vão mudar a sua forma de atuação e o próprio cenário econômico, social, ele muda com o tempo. Então é natural que a maneira como você se coloca no mercado e a maneira como você traduz a sua autenticidade também vai evoluir. Mas é importante que você tenha e dedique um tempo para pensar nisso. Como você vai se posicionar nesse mercado? Como você vai se colocar de uma maneira autêntica e única nesse mercado? Para facilitar, você pode também construir uma frase que defina isso, porque essa frase ali vai virar aquele mantra, que todo dia você vai bater naquela frase ou de tempos em tempos você lê aquela frase. É importante que você volte nisso, porque é natural que com o tempo a gente se perca um pouco no meio do caminho. Às vezes a gente desvia um pouco desse posicionamento e é importante que aquilo funcione como um mantra para que você volte para aquilo. Uma outra coisa que pode te ajudar a desenhar esse posicionamento é também pensar o que você é contra, coisas que você jamais faria como artista. Isso pode permear as letras que você compõe, o tipo de música ou estilos musicais que você vai considerar, a parte visual que a gente está falando aqui, seja figurino, cenário, maquiagem, enfim. Então, o que você é contra e jamais faria como artista? Isso também ajuda a você definir essa sua frase de posicionamento no mercado. Por fim, a gente vai voltar lá para o primeiro módulo desse curso, que é a pesquisa de mercado. Agora que você já entendeu tudo que faz parte de uma identidade visual e os outros processos que são importantes para essa construção, vamos voltar lá na pesquisa de mercado e organizar um pouco melhor aquele exercício. Nesse caso, eu quero que você faça uma tabela com colunas e linhas mesmo, e nessa tabela você vai colocar os artistas que você pesquisou nesse mercado, qual que é o posicionamento desses artistas, o que compõe a identidade visual de cada um, para que isso te dê clareza o que faz parte desse mercado. O objetivo não é copiar, não é definir ninguém, mas é porque dessa maneira você consegue revisar aquilo que você construiu e pensar, nossa, será que eu estou muito parecido com algum artista que já existe? Será que eu realmente estou criando algo muito autêntico que tem a ver comigo? Ou será que eu estou tendenciando a copiar um artista que me inspira? Óbvio que é legal a gente ter inspiração, tem vários artistas e bandas que a gente admira nesse mercado e é importante que a gente olhe esses artistas até com mais cuidado, com mais profundidade, para a gente poder entender o que permeou a construção da marca deles. Mas é importante também que a gente se diferencie, que a gente crie algo que é só nosso.
Então faça esse exercício, crie essa tabela, então você vai estruturar melhor aquela pesquisa de mercado que você já fez lá atrás, só que agora com mais ferramentas, com mais insumo, com base nesse último módulo que a gente falou aqui da identidade visual. Gente, finalmente então a gente chegou agora no fim dessa primeira base que você vai construir da sua marca. Tudo isso que a gente conversou nesses módulos anteriores é importantíssimo que você faça com calma. Por mais que você tenha, sei lá, às vezes uma oportunidade no mercado, é legal que você pense e crie algo com consistência, porque isso vai durar por muitos e muitos anos, né? Então não crie algo com pressa, tome tempo, peça ajuda de amigos ou até de profissionais que você valoriza nesse mercado para criar algo que você realmente considera como autêntico e forte para desenhar a sua carreira artística.